Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará assistindo esse vídeo e vai realizar a prova da Polícia Civil no próximo domingo, dia 17. Estarei aqui então tentando passar para os senhores um resumo do conteúdo de direito constitucional, batendo aqueles pontos onde existe a probabilidade maior, do examinador estar questionando aí os candidatos às vagas que estão dispostas aí na Polícia Civil. Então nós vamos começar falando da nossa Constituição Federal a partir do artigo 3º e do artigo 4º, aonde o edital nos cobra os seguintes assuntos: os objetivos da República Federativa do Brasil e os princípios relacionados com as relações internacionais do Brasil, artigo 3º e artigo 4º. Para diferenciar o artigo 3º do artigo 4º, que é o que se faz necessário, pois o que vai acontecer na hora da prova? O examinador vai misturar os 4 incisos do artigo 3º com os 10 incisos do artigo 4º e vai perguntar para você ou um objetivo ou um princípio das relações que o Brasil rege internacionalmente. Pessoal, o macete aqui é o seguinte: todos os objetivos são verbos: construir, garantir, erradicar e promover. Ou seja, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de manifestação. Então, são 4 verbos os objetivos da República Federativa do Brasil. São 4 verbos. Verbo construir, erradicar, garantir e promover. São 4 verbos. Depois nós passamos para o artigo 4º, que nos fala: artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São 10 princípios das relações internacionais que o Brasil rege-se. Primeiro, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção. O Brasil rege-se pela não intervenção. Este costuma cair. Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Costuma aparecer esse também. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E por fim, o que mais aparece é o inciso 10. Concessão de asilo político. O Brasil concede asilo político nas suas relações internacionais. Tá? Saindo daí, nós partimos já para o artigo 5º e algumas definições que às vezes aparecem em prova. Uma que tem aparecido é sobre edital de concurso público impondo limite de idade. Pode um edital de concurso público impor um limite de idade? Pode, desde que este limite de idade esteja previsto na lei, desde que exista um nexo entre a idade do candidato e a profissão que ele vai exercer, e tem que estar também previsto no edital. Então, é essa tríplice. Ou seja, tem que haver uma lei, tem que estar previsto no edital e tem que ter um nexo entre o pedido de uma idade mínima e a profissão que a pessoa vai exercer. Tá ok? Segundo, a vida é um direito absoluto pela Constituição Federal. A vida não é um direito absoluto, pois é previsto a pena de morte em caso de guerra declarada. O aborto é crime, todavia é possível o aborto no Brasil? É. Em que condições é possível o aborto no Brasil? Primeiro, quando a mulher é vítima de estupro. Segundo, quando causar riscos à vida da gestante, pode acontecer o aborto. E por fim, o último que foi aprovado através da DPF 54 é o aborto do feto anencéfalo. Ou seja, nessas hipóteses é previsto o aborto e a pena de morte. Ou seja, a vida não é um direito absoluto na nossa Constituição. Inciso 11 do artigo 5º, importante para a nossa prova. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo
E é as exceções que a prova vai nos perguntar. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, pessoal, quando que podem entrar na casa de uma pessoa? Vamos distinguir dia de noite. A prova pode colocar a palavra dia ou a prova pode colocar a palavra noite. Ou a prova pode colocar o horário. Se a prova colocar o horário, o dia compreende-se entre 6 horas da manhã e 18 horas. Isso é dia. A partir das 18 horas até as 6 horas do próximo dia é noite. Ok? Pessoal, em flagrante delito, pode entrar em uma residência, tanto de dia quanto de noite. Em caso de desastre, pode entrar em uma residência, tanto de dia quanto de noite. Para prestar socorro, pode entrar tanto de dia quanto de noite. Com o consentimento do morador, pode entrar tanto de dia quanto de noite. Agora, por ordem judicial, só pode entrar em uma residência durante o dia, entre 6 horas e 18 horas. Por ordem judicial, só se pode entrar em uma residência durante o dia, tá ok? Entre 6 e 18 horas. Inciso 12 do artigo 5º, importante. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas comunicações telefônicas, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que tem que saber para a prova? Tem que saber para a prova que a interceptação telefônica só é possível com autorização judicial, ou seja, com autorização do juiz. Somente em processo penal e investigação criminal, civil e administrativo não pode interceptação telefônica. Somente em investigações cujo crime tem a pena de reclusão. Sem ordem judicial, isso é crime, ok? Voltando aqui, pessoal, ainda a inviolabilidade, né, da correspondência, as comunicações telefônicas, telegráficas e dados. É um direito absoluto? Não. Vem se admitindo a violação das cartas para preso. Por motivo de segurança, é admitida a violação das cartas para presos. Continuando, nós chegamos no artigo 13. Tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso tem caído bastante em prova. Ou seja, pessoal, é livre o exercício, tá, de qualquer trabalho, ofício e profissão, mas tem que atender os requisitos estabelecidos na lei. Por exemplo, você faz uma faculdade de Direito e para advogar, a lei pede que você faça a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você for aprovado na prova, você pode exercer a advocacia. Quem é que está dizendo isso? A lei, tá? Outra situação, inciso 14, importante também, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Esse inciso tem aparecido bastante em provas da forma, né, como ele se expõe na Constituição Federal. É assegurado a todos o acesso à informação, ok, e resguardado o quê? O sigilo da fonte. Quando necessário ao exercício profissional. Por exemplo, um repórter que tem uma informação, ele pode resguardar o sigilo da fonte. Pessoal, talvez o inciso que mais caia em provas do artigo 5º é o inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustrem uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, pessoal, a reunião no Brasil é livre, só que ela não pode ser com armas, é uma reunião sem armas, ela tem que ser para fins pacíficos, não pode frustrar uma outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, por isso que exige-se o quê? Apenas a comunicação prévia à autoridade competente. E não precisa
não precisa autorização prévia. Não precisa autorização. O que precisa é o quê? O prévio aviso. E não pode frustrar uma reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Outra coisa, gente, é plena a liberdade de associação no Brasil para fins lícitos. É plena, mas é vedada a associação de caráter paramilitar, tá? Continuando ainda, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência em seu funcionamento, tá? Então, a criação de associações não necessitam de autorização prévia, não haverá interferência do Estado, o Estado não intervirá nas associações, e a não ser que a associação desvirtue da sua finalidade. Ok? Continuando, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Ou seja, para suspender o funcionamento de uma associação, basta uma decisão judicial. Para extinguir a associação, precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado, certo? Pessoal, no Brasil não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, não tem pena de banimento no Brasil, você ser banido do seu país, não existe essa pena, e não existe penas cruéis. O sujeito furtou, vai lá e corta o braço dele fora. Isso não existe pena cruel no Brasil, tá? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Cuidado com essa questão. Terminando o artigo 5º, nós temos ali, ó, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Tá bom? E por fim nós temos 4 parágrafos que tem uma incidência muito grande em prova, no artigo 5º. Eu vou passar para vocês o parágrafo 3º, que é o que mais cai em prova, mas deem uma atenção ao parágrafo 1º, ao parágrafo 2º e ao parágrafo 4º também. Eu vou comentar o parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, com a aprovação de 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, terá status de emenda constitucional. Tá certo? Continuando agora, nós partimos para os direitos dos trabalhadores. Pessoal, o trabalhador tem direito à indenização, além de outros direitos contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. O direito à indenização é contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, ok? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia sobre tempo de serviço ele tem direito também. Salário mínimo nacionalmente unificado, com reajustes periódicos, vedada sua vinculação para qualquer fim. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Esse inciso cai bastante em prova. Irredutibilidade do salário. É um direito absoluto? Não, porque existe, previsão que pode acontecer a redução desde que exista um acordo ou uma convenção coletiva com a participação do sindicato. Tá bom? Garantia do salário mínimo para quem recebe a remuneração variável, ou seja, o trabalhador ele trabalha por comissão. Em determinado mês ele vendeu e não alcançou o salário mínimo em comissão. O empregador vai completar até chegar ao salário mínimo, tá? Porque ele não pode receber menos que o salário mínimo, embora ele receba uma remuneração variável. 13º salário é direito do trabalhador e é um direito com base na remuneração integral ou da aposentadoria. E este valor será relacionado ao salário do mês de dezembro. Ele entrou em junho, vai fazer uma média,
vai fazer uma média do tempo que ele trabalhou, mas vai ser em cima do salário de dezembro, tá bom? O trabalhador tem direito ainda remuneração noturna superior à diurna, tá ok? Participação nos lucros da empresa desvinculada da remuneração. Cai bastante esse inciso. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. O salário família, pessoal, é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, tá? Jornada de trabalho no Brasil, 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pessoal, jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Ok? Cai bastante também. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Não significa que vai ser aos domingos, mas é preferencialmente aos domingos. Hora extra, no mínimo, em 50% da hora normal. Férias. As férias do trabalhador corresponde a um abono de 1/3 no mês das férias, do salário que ele recebe normalmente. Ele vai receber o salário e mais 1/3 do salário. Licença gestante e licença paternidade. Aviso prévio. Tem caído bastante esse aqui. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo, em 30 dias. Não está dizendo que é 30 dias, está dizendo que é no mínimo 30 dias o aviso prévio. Adicional para as atividades. Na Constituição está penosas, insalubres e perigosas. Creches e pré-escolas aos filhos de até 5 anos. É um direito do trabalhador. Creche e pré-escolas aos filhos de até 5 anos, tá? Proteção em face da automação, as máquinas tomando conta do trabalho humano, proteção ao trabalho da mulher, seguro a cargo do empregador em caso de dolo ou culpa, tá? Ação trabalhista. A ação trabalhista, pessoal, o empregador saiu do trabalho dele. Ele tem até 2 anos para mover a ação trabalhista. E a partir da data que ele move a ação trabalhista, ela vai retroagir 5 anos. Ou seja, se o trabalhador saiu do emprego hoje e entrou hoje com uma ação trabalhista, essa ação vai retroagir 5 anos. Ele vai ter direito a tudo que ele pede nos 5 anos anteriores. Se ele esperou 1 ano para entrar com a ação, vai andar 5 anos para trás, a partir do ajuizamento da ação. Ou seja, vai pegar apenas 4 anos do seu serviço na empresa. Tá bom? São ainda os direitos dos trabalhadores, para terminar, proibição de discriminação de salário, função e admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Tá? E proibição de discriminação do trabalhador portador de deficiência. E, por fim, o trabalho do menor. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos. Ok? Depois, proibição de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Decorem porque cai. Sindicato no Brasil, gente. Sindicato no Brasil. O Estado não pode interferir nos sindicatos. Apenas o Estado pode exigir o seu registro no órgão superior. A base territorial de um sindicato é o município. Não pode, dentro do mesmo município, ter 2 sindicatos da mesma categoria. A base territorial do sindicato é o município. O sindicato defende interesses individuais e coletivos nas questões administrativas e nas questões judiciais. Ok? Ninguém é obrigado a se filiar a sindicato. Ninguém é obrigado a se filiar a sindicato. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação do sindicato. O aposentado que é filiado ao sindicato, ele tem direito de votar e tem direito de ser votado, ok?
Ainda é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, tá? E, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, o trabalhador, ele foi lá e se inscreveu no sindicato para concorrer a um cargo, tá? A partir do momento que ele está inscrito, ele não pode ser mandado embora, a não ser que ele já esteja no aviso prévio, tá? E se ele for eleito, ele não pode ser mandado embora, ainda que seja eleito como suplente, até 1 ano após o término do mandato, tá bom? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Pessoal, nacionalidade. Quem é brasileiro nato e quem é brasileiro naturalizado? Vamos ao que a prova costuma perguntar. O filho de pai ou de mãe estrangeira que nasce o filho de pai ou de mãe brasileira que nasce no estrangeiro, e se um dos pais estiver a serviço da República Federativa do Brasil, será brasileiro nato. O filho de pai ou mãe brasileira que nasce no estrangeiro e eles não estão a serviço do Brasil, mas nasceu a criança, eles procuraram o órgão brasileiro competente naquele país, a embaixada ou o consulado, e registraram a criança, essa criança é brasileiro nato. O filho de pai ou de mãe brasileira que nasce no estrangeiro e o pai e a mãe não estão a serviço do Brasil e nem registraram no órgão competente e vem morar no Brasil e ao adquirir 18 anos procura o órgão competente para adquirir a nacionalidade brasileira, será considerado brasileiro nato. E ele pode procurar o órgão competente a qualquer tempo depois de vir morar no Brasil e depois de atingida a maioridade, tá bom? E por fim, os nascidos no Brasil, filhos de pais estrangeiros que não estão a serviço do seu país, serão considerados brasileiros natos, tá? Simples nacionalidade. No Brasil, vamos falar de direitos políticos. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Para quem? Para os maiores de 18 e menores de 70. Entre 18 e 70 anos, o voto no Brasil é obrigatório, desde que a pessoa seja alfabetizada e esteja com plena capacidade civil, ok? No Brasil, o voto é facultativo. Para quem? Para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18, o voto também será facultativo. Pessoal, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. São condições de elegibilidade no Brasil. Quais são as condições para que uma pessoa possa se candidatar a um cargo eletivo? Primeiro, a nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, o alistamento eleitoral, tem que ter um título eleitoral. Quarto, o domicílio na circunscrição do município ou do estado onde ela está se candidatando. Filiação partidária. Escolha um partido político e se filie para você poder se candidatar a um cargo eletivo. Tá bom? Tem que ser brasileiro nato somente para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Os outros não se faz necessário. Tá bom? Pessoal, idade mínima para se candidatar. A idade mínima ela é verificada na data da posse. Idade mínima para presidente da República e para vice-presidente da República e senador é 35 anos. Para governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal é 30 anos. Para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, a idade mínima é 21 anos. E para vereador, a idade mínima é 18 anos. Tá? São absolutamente inelegíveis os analfabetos, aqueles que não possuem a idade mínima na data da posse, aqueles que não possuem filiação partidária
e os inalistáveis, que são os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, médicos, dentistas e farmacêuticos e veterinários. Tá bom? Continuando, impugnação de mandato eletivo. O que é isso? O candidato que se candidatou foi eleito e alguém entrou com uma ação de impugnação ao mandato dele. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça, cai em prova, respondendo o autor na forma da lei se temerário ou de manifesta má-fé. Tá bom? Vamos entrar agora na administração pública. Artigo 37 nos diz assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Pessoal, a administração indireta, ela é composta por autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. E a prova vai lhe perguntar como que é a constituição de cada uma desses órgãos da administração indireta. Vamos para a autarquia. Olha só, o que diz o inciso 19 do artigo 37. A Constituição Federal se refere às entidades da administração direta ao afirmar que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, a autarquia é criada por lei específica. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Ou seja, a lei específica ela só cria a autarquia, as outras ela autoriza a instituição, tá? E serão criadas por lei. E a lei complementar, ela ainda vai estabelecer e definir as áreas de atuação das fundações, tá bom? Então a autarquia é criada por lei específica, tá? As fundações públicas, pessoal, são criadas, criação autorizada, né, por lei, e exercem atividades atípicas do Estado com personalidade jurídica de direito público e privado, tá? Personalidade jurídica de direito público e privado, tá? A empresa pública, ela possui uma personalidade jurídica de direito privado, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Seu capital é exclusivamente da União, tá bom? Sociedade de economia mista, exemplo, Banco do Brasil, personalidade jurídica de direito privado, tá bom? Ela é instituída mediante autorização legislativa e são caracterizadas como sociedade anônima, Banco do Brasil SA, tá certo? Acumulação de cargos públicos. No Brasil é possível acumular 2 cargos de professor, é possível acumular 1 cargo de professor com técnico ou científico e, por fim, é possível acumular 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá bom? Atos de improbidade administrativa, pessoal, importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Responsabilidade objetiva do Estado. No Brasil, pessoal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado depois o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo e culpa. Ou seja, se você sair à rua e bater no caminhão da prefeitura, por exemplo, você vai cobrar do motorista? Não, você vai cobrar do órgão, da prefeitura municipal. Ah, mas o motorista estava bêbado. Depois a administração vem e cobra dele os danos. Mas você vai entrar contra o órgão, porque a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tá bom? Cargo público e eletivo. Pessoal, pode acumular cargo público com eletivo? Pode acumular o cargo de vereador se tiver compatibilidade de horário. Se for o cargo de vereador e você ocupar um cargo público e tiver compatibilidade de horário, você trabalha nos 2 e recebe os 2 salários. Se for um cargo eletivo de prefeito, você vai ter que sair do cargo público, ocupar o mandato de prefeito e pode optar pela remuneração. Qualquer outro cargo eletivo existente no Brasil, você tem que se afastar do cargo público, você não pode optar pela remuneração e vai receber a remuneração do cargo eletivo.
Caso você seja eleito vereador e ocupe um cargo público e não houver compatibilidade de horário, você também pode optar pelo salário, ou de vereador ou do cargo público que você exerce. Outra coisa, pessoal, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, tá bom? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo regime de que trata o artigo, da Previdência Social, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Tá bom? Pode reduzir o tempo da aposentadoria, pessoal? Pode. Para quem? Para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Pode ser reduzido em até 5 anos. Tá? Servidor público é estável após 3 anos de efetivo exercício. Servidor público é estável após 3 anos de efetivo exercício. O servidor público só poderá perder o cargo em virtude de uma sentença judicial com trânsito em julgado, depois que acontecer um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Pessoal, servidores públicos ainda, agentes públicos são todos que atuam em nome do Estado. Exemplo, mesário. Agentes políticos atuam na função política, mandato eletivo, secretários e ministros de Estado e a magistratura e a MP também são considerados agentes políticos. Regra do acesso às atividades públicas. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Quem ocupa cargo público é regido por estatuto. Quem ocupa emprego público é regido pela CLT. Tá bom? Serviço temporário. O serviço temporário deve preencher os seguintes requisitos na administração pública. Prestar um serviço temporário estabelecido em lei tem que ser um serviço de interesse público e excepcional, tá? Pessoal, a estabilidade é uma garantia constitucional. Após 3 anos, existe ainda, após uma eficiência, uma avaliação especial, tá? Para que ocorra essa estabilidade, existe a avaliação especial. Depois que o servidor está estável, continuam as avaliações periódicas, porque para ele ser mandado embora tem que ter avaliação periódica, o processo administrativo, e se ele não ficar contente, entrar na justiça, se faz necessário uma sentença com trânsito em julgado. Ok? Pessoal, presidente da República. Presidente da República. Vagando o cargo de presidente da República nos 2 primeiros anos, junto com o cargo de vice-presidente, presidente e vice caem, por exemplo, um acidente aéreo. Vagando o cargo deles nos 2 primeiros anos, assume a presidência o presidente da Câmara e ele convoca eleições diretas no prazo de 90 dias. Vagando o cargo de presidente e vice nos 2 últimos anos, ele vai convocar uma eleição direta no prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional eleja um novo presidente. Em ambos os casos, vão completar o mandato dos antecessores. Não é um mandato novo, vai simplesmente completar o mandato. Tá certo? Pessoal, o presidente da República ele pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E também ele pode dispor, mediante decreto, para a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O presidente da República ele tem que prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao ano anterior. Tá ok? O presidente da República é julgado por crime de responsabilidade no Senado Federal. É julgado por crime comum no Supremo Tribunal Federal. E quem autoriza o julgamento é a Câmara dos Deputados por 2/3 de seus integrantes. Tá certo?
Congresso Nacional, para ser deputado ou senador, não precisa ser brasileiro nato. Para ser deputado tem que ter no mínimo 21 anos e senador no mínimo 35 anos. Pessoal, território. Se houver um território no Brasil, ele vai ter 4 deputados e não vai ter senador. Uma legislatura dura 4 anos. A sessão legislativa dura 1 ano. Os senadores são eleitos para 2 legislaturas e os deputados são eleitos para 1 legislatura. Quando que iniciam as imunidades dos parlamentares? As imunidades têm início com a diplomação. Não atingem os suplentes. Os parlamentares não podem renunciar às imunidades. Tá certo? Para instaurar uma CPI, se faz necessário o requerimento de 1/3 dos seus membros para apurar um fato determinado de interesse público e constitucional e por um prazo certo. Tá legal? Conselho Nacional de Justiça é órgão de natureza exclusivamente administrativa. Ele não possui natureza jurisdicional. O CNJ não tem natureza jurisdicional. É natureza administrativa. Tá bom? Pessoal, promoção de juiz. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas e 5 alternadas em lista de merecimento. E os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade no cargo público, que é adquirida após 2 anos, goza da inamovibilidade, ele não pode ser movimentado de uma cidade para outra se ele não tem interesse, a não ser por interesse público, irredutibilidade de salário, salvo os casos previstos na nossa Constituição. Tá bom? Continuando aqui, dos tribunais e juízes do trabalho, vou chamar atenção para ele. São órgãos da Justiça do Trabalho o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Vara do Trabalho não é órgão da Justiça do Trabalho. Vara do Trabalho não é órgão da Justiça do Trabalho. Para terminar, pessoal, algumas ideias sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é você verificar a constitucionalidade de uma lei diante da Constituição ou diante de um tratado internacional que for recepcionado pelo Congresso Nacional, com 2 turnos de votação e 3/5 dos votos, ou pelos princípios implícitos da Constituição. Por exemplo, no julgamento de um HC, o Supremo Tribunal Federal consagrou o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, se aparecer uma lei, por exemplo, que fale que durante um depoimento a pessoa seja obrigada a falar, essa lei é inconstitucional, pois viola esse princípio implícito, né, exposto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que avaliar um bloco de constitucionalidade. Qual é o bloco de constitucionalidade? Constituição, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e os princípios constitucionais implícitos. Tá legal? A primeira coisa que a gente faz para ver se uma lei é constitucional ou inconstitucional é ver se ela possui alguma irregularidade na sua forma de construção e depois na sua matéria. A inconstitucionalidade ela pode ser formal, porque a lei foi mal elaborada, por exemplo, ela precisava ser votada por um quórum de maioria absoluta e foi votada por um quórum de maioria simples. E existe a verificação dos requisitos materiais de uma lei, ou seja, você vai ver o que está escrito na lei. Se o que está escrito na lei vai de encontro à Constituição, esta lei é inconstitucional. Tá bom? E qual momento nós fizemos esse controle de constitucionalidade? Ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Quem é que faz o controle de constitucionalidade preventivo? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quando através da Comissão de Constituição e Justiça e através da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na Câmara e no Senado, respectivamente, verificam a constitucionalidade de um projeto de lei antes de mandarem a votação no plenário. Eles podem fazer este controle preventivo, ou seja, a lei ela não entrou em vigor ainda, mas já se faz um controle. O Poder Executivo pode fazer o controle preventivo da lei através do veto. Qual veto? O veto jurídico. O presidente, ao assinar a lei, verifica que ela é inconstitucional. Ele veta a lei, justifica por que veta, porque ela é inconstitucional. Existe o controle repressivo de constitucionalidade. É quando a lei já está em vigor. Existe o controle repressivo. E ele é feito por quem? Pelo Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que pega a lei e tira do ordenamento jurídico. Existem 2 exceções sobre o controle repressivo.
Ou seja, o Congresso Nacional, em regra, realiza controle preventivo. Todavia, ele pode realizar o controle repressivo. Quando? Quando o presidente inserir no artigo 89, inciso 5 da Constituição. Ou seja, o Congresso Nacional pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. O que acontece? Aqui já existe um ato normativo que está em vigor e o Congresso Nacional vai lá e tira ele, tá certo? Fazendo o que está prescrito no artigo 49, inciso 5. Ou seja, ele está realizando um controle repressivo, porque o ato já está pronto e acabado. Quando o presidente da República edita uma medida provisória, e o presidente da República pode editar medida provisória, ele coloca no ordenamento jurídico um documento que, embora não seja lei, ele tem força de lei e passa a vigorar a partir da sua publicação. Só que ele tem 60 dias para passar no Congresso Nacional, prorrogável por mais 60 dias. Quando ele passa no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode pegar essa medida provisória e retirar do ordenamento jurídico porque existe uma inconstitucionalidade nela. Quando ele tira a medida provisória que o presidente da República editou, ele tira do ordenamento jurídico, o Congresso realiza controle repressivo. Então, a regra do controle preventivo é legislativo e executivo, e do controle repressivo é o judiciário. A exceção do controle repressivo é quando o legislativo susta os atos do presidente da República que exorbitem do seu poder regulamentar ou caçam as medidas provisórias que o presidente da República editou, tá? Continuando, nós temos o controle de constitucionalidade difuso, que é realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal em cima de um caso concreto. E nós temos o controle concentrado, realizado da leitura da nossa Constituição, realizado no Supremo Tribunal Federal, em cima do que? Da lei. Ou seja, o controle concentrado ele é abstrato, ele não analisa nenhuma lide. O controle difuso, ele vê um caso concreto. O juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, verifica que a lei é inconstitucional. E ele declara aquela lei inconstitucional. Declara para quem? Para as partes, apenas para as partes. Ele não declara para todos. E no controle concentrado, a lei é declarada inconstitucional para todos. Tá bom? Então, cuidado, no controle difuso existe o artigo 97 da Constituição que fala do quê? Da cláusula de reserva de plenário. Um tribunal, para declarar uma lei inconstitucional em controle difuso, ele só pode declarar essa lei inconstitucional por maioria absoluta de votos. Agora, o juiz monocrático pode simplesmente declarar a lei inconstitucional à luz do caso concreto. Tá bom? Continuando então, pessoal, nós chegamos no controle difuso e o Senado Federal. Prestem atenção, quando o STF declara uma lei inconstitucional, ele poderá oficiar o Senado Federal para que o mesmo, por meio de uma resolução, suspenda a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? É a aplicação do artigo 52, inciso 10. Compete, então, ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Procedimento em caso de inércia do Senado. E se o Senado não fizer nada, e normalmente ele não faz, o Supremo Tribunal Federal vai editar uma súmula vinculante que vai garantir a segurança jurídica das decisões. Tá bom? Quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso? Em regra, os efeitos são, no controle difuso, em cima do caso concreto, entre as partes e com efeitos ex tunc, ou seja, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso atingem as partes do caso concreto e retroagem, tá? São efeitos que retroagem, ex tunc, tá bom? E no controle concentrado de constitucionalidade, os efeitos desta lei serão erga omnes e, em regra, não retroagirão. Ou seja, no controle concentrado, os efeitos são para todos os homens e, em regra, não retroagirão. Possuirão efeitos
ex nunc. Tá certo, pessoal? Ainda sobre o controle de constitucionalidade. É impossível realizar controle de constitucionalidade sobre leis que foram editadas antes da Constituição Federal de 1988. Essas leis anteriores a 1988, elas não passam por controle de constitucionalidade. Elas são recepcionadas pela Constituição ou elas são revogadas pela Constituição. Tá bom? Não tem controle de constitucionalidade sobre lei que foi editada antes da Constituição de 1988. Os tratados internacionais, pessoal, que versem sobre direitos humanos e são recepcionados pelo parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos dos parlamentares, nas 2 casas legislativas, eles têm status de emenda constitucional, ou seja, eles são passíveis de controle de constitucionalidade, assim como as emendas constitucionais. Artigo 103, questão importante que pode cair na prova. Olha só, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. 1. O presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. A mesa não é senador, é a mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O governo de Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Não existe possibilidade de fazer a prova no dia 17, domingo, sem saber quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade, pessoal. Tá? Por favor. Ok? Agora, estes legitimados que eu falei para os senhores, esses nove legitimados, eles podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer assunto? Alguns podem. Quem que tem legitimidade universal para propor ação direta de inconstitucionalidade? Ou seja, propor uma ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer assunto. Quem que tem essa legitimidade? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, a Confederação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação nacional. Os outros 3 precisam demonstrar a pertinência temática, ou seja, tem que ser sobre algum assunto que esteja na sua esfera de atribuição. Quem é que tem que demonstrar pertinência temática para apresentar ação direta de inconstitucionalidade? A Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa de Assembleia Legislativa de Estado ou do Distrito Federal e o governador de Estado ou do Distrito Federal tem que apresentar a pertinência temática. A mesa do Congresso Nacional não possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Quem possui legitimidade para apresentar ação direta de inconstitucionalidade é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. A mesa do Congresso Nacional não possui, tá bom? O advogado-geral da União, ele deve defender tanto a norma federal quanto a estadual nas ações diretas de inconstitucionalidade. Ah, mas o advogado-geral da União não quer defender. Não, ele deverá defender, tá? Não há prazo decadencial para propor ação direta de inconstitucionalidade. E é possível liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade. É possível se demonstrar perigo de lesão irreparável, a análise dos requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora, e seus efeitos são ex nunc. Em liminar, os efeitos são ex nunc. Tá bom? Então, pessoal, nós chegando aí, terminando essa revisão rápida sobre controle de constitucionalidade, né? O assunto é bem profundo, e sobre o edital da Polícia Civil, tá? Eu quero só falar para vocês, por final, que é possível a modulação dos efeitos temporais de uma decisão de declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pode decidir a partir de quando sua declaração tenha eficácia. É a denominada modulação dos efeitos temporais, mas tem que preencher 2 requisitos. O Supremo Tribunal Federal, ele declara uma lei inconstitucional. Ok.
A partir de quando vai valer essa inconstitucionalidade? O Supremo Tribunal Federal ele pode decidir a partir de quando ela vale? Se vale a partir de hoje, se tem efeitos ex tunc, ex nunc? Pode. Ele tem que preencher 2 requisitos. O primeiro é o requisito formal. Decisão de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 2/3 dos 11 ministros têm que aprovar a modulação dos efeitos da decisão. O que é modulação? Ele vai dizer a partir de quando que a lei é inconstitucional. Se os efeitos retroagem, não retroagem, tá? Da inconstitucionalidade. Requisito material. Presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Ok? E, por fim, em controle concentrado de constitucionalidade. Em regra, os efeitos são erga omnes para todos, ex tunc, retroagem, vinculantes para todos os poderes e para a administração, tá? E repristinatórios. O que é um efeito repristinatório? Uma lei declarou uma lei anterior inconstitucional ou revogou uma lei anterior. Uma lei revogou uma lei anterior. Tá? A lei A revogou a lei B. O STF decidiu que a lei A é inconstitucional. O que acontece com a lei B? Volta a vigorar. Isso é efeito repristinatório. Pessoal, muito obrigado. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês antes da prova do dia 17 da Polícia Civil. Claro que existem a gama de assuntos da Constituição é muito maior. A nossa Constituição foi bem exigida nesse edital, mas é impossível falar num curto espaço de tempo sobre todos os assuntos. Mas nós falamos sobre aquilo que tende a cair na sua prova. Eu chamo a atenção somente agora para a leitura dos senhores de 4 artigos da Constituição que nós não trabalhamos aqui. O artigo 22, o artigo 23, o artigo 24, tá? O artigo 22, o artigo 23, o artigo 24, também o artigo 21 da Constituição. Esses 4 artigos, 21, 22, 23 e 24, tratam das competências da União, dos estados e dos municípios. A competência concorrente, a competência privativa e exclusiva da União, a competência concorrente da União e dos estados e do Distrito Federal e a competência comum da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. A leitura desses 4 artigos associado a esse trabalho que nós fizemos, temos uma possibilidade muito grande aí de conseguirmos bater as 9 questões aí que a prova vai nos exigir no domingo, dia 17. Muito obrigado, eu sou o professor Márcio Lopes, de Direito Constitucional, e foi um prazer passar essas dicas a cada um dos senhores.